Opa! Boa tarde, meu Piauí, meu Brasil, nosso mundo, né? Estamos aqui mais uma vez para tratarmos do que há de melhor em nossas vidas, que é educação, né? E assim, nós não poderíamos começar fazendo os nossos agradecimentos, primeiramente ao nosso Pai Maior, né? Agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos, nesse recomeço, né? Agradecer ao governo do estado do Piauí, a nossa Secretaria Estadual de Educação, com todas as equipes que fazem parte, né, dessa secretaria, né, e nós vamos aqui, essa secretaria, cumprimentar através da UNEA, né, da Unidade de Ensino-Aprendizagem, na pessoa da professora Mazé, e que aí vão distribuídas várias equipes, né, lá nós temos a professora Regina, Marília, Creuza, professor Ramon, Edmilson, pessoas que passaram por aqui, e toda a nossa equipe também de tempo integral, né? Ontem nós estivemos aqui e falamos ontem, né, dos planejamentos dos sete, né, foi uma formação à tarde, eu juntamente com o professor Ramon, e hoje nós estamos aqui com a doutora Iloma, né, que vai tratar do que a gente precisa agora, né, das competências socioemocionais, que a gente, todo mundo aí com a mente um pouco abalada, com tanto serviço, com distanciamento, com uma série de coisas, tá bom? Quero mandar assim um grande abraço para todas as nossas 21 GRES, né, com todas as equipes aí presentes, para todas as nossas escolas da nossa rede, né, não só de tempo integral, mas todas, coordenadores, professores, os nossos estudantes, famílias também, e sempre tem alguém aqui nos assistindo, doutor Iloma, certo? E eu acredito que vocês terão uma belíssima palestra, uma belíssima fala pela experiência que tem a doutora Iloma, que é uma grande conquista no nosso time de tempo integral, que vem atendendo aí todas as escolas, vem sendo bastante requisitada, e eis o porquê da gente estar com ela aqui hoje, entendeu? Porque a gente sabe, doutora Iloma, que a gente pode se preparar de todas as maneiras possíveis, não é? E se a gente não estiver preparado psicologicamente, a gente não estar bem. Nós tivemos agora Verdade, verdade. recentemente o caso, né, daquela ginasta olímpica que ela, de repente, do nada, ela disse que ia cuidar da cabeça dela, né? Então, tudo é o conhece-te a ti mesmo, né? E eu quero mandar um abraço aí para todos os gestores das escolas de tempo integral, na pessoa do meu amigo, o gestor Lindomado, Kaique. Ontem ele disse que foi belíssima a nossa apresentação e me deu aqui um puxarrão de orelha, que eu tenho um vício grande, que eu acho que eu vou ter que me consultar com a senhora, doutor. É o Né. Ah, eu também tenho, gente. Mas o meu Né é demais, doutora. Toda hora Né. Ele disse que calculou quase 1 milhão de vezes o Né. Aí eu ainda ligo para ele e digo, Né? Pois bem, gente, então a gente vai ter esse momento descontraído mesmo, porque não dá para falar do socioemocional triste, né? Já pensou você chegar aqui toda, gente, né? Pois que Deus nos abençoe, que a gente continue sendo grato a essas bênçãos, tá bom? O melhor de tudo, o dom maior, nós estamos com ela, graças a Deus, que é a nossa vida, né? E, assim, nos solidarizar com as famílias que não estão com essa mesma alegria, né? Pelos nossos amigos que se foram, tivemos perdas irreparáveis dentro das nossas escolas, mas vida que segue, tá bom? Pois um grande abraço com você, doutor Iloma. Obrigada, meu bem. Uma pessoa dessa, né? Né? Não tem igual, né, minha gente? Não tem. Como é que eu passo isso aqui? Esse aqui. Pronto, vai dando certo. Aí. Se não, diz que se bater aqui, não. ela aparece e aparece lá. E aí, peraí, como é isso aqui? Bato aqui? Bato aí? Não. Ah, estão aqui para aí? Não tenho certeza que eu tenho que vir para cá. Tu quer que eu fique passeando por aqui mesmo, é? Né? Peraí, não começa aí não, meu irmão. Mas isso aqui vai ficar ruim, não vai não? Ficar toda hora passando, batendo.
botar aqui. Pronto. Boa tarde. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a consciência emocional, né, no âmbito do trabalho. Agradecer a presença do professor Alberto aqui, não tem igual, né? Ele é a prova viva de como se trabalha com emoções, né? Trabalhar com emoções não é fácil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que é um momento de comportamentos disruptivos, de mudanças emocionais, mudanças comportamentais, e isso tudo gera no ser humano a angústia, né? O medo do novo, né? É tirar um pouquinho da zona de conforto, ou então mexer com processos psicológicos de cada um, né? Então, eu trouxe um pouquinho para a gente fazer mais uma avaliação do que seria, de como a gente está percebendo, né? Eu quero já deixar assim, uma coisa bem clara, que em nenhum momento aqui na nossa fala, ou na nossa discussão, a gente está minimizando a emoção, o sentimento de ninguém. Pelo contrário, né? A gente valida o sentimento de cada um, o pensamento de cada um, o olhar sobre esse retorno, né, de algumas escolas, o pensamento, o sofrimento, né? Então, a gente valida, sim, né? Mas a gente está trazendo aqui uma perspectiva distinta, e uma perspectiva voltada realmente com um olhar técnico, com um olhar de pesquisas, de como a gente deve compreender nossas emoções. A gente só tem como melhorá-las, a gente só tem como trabalhá-las se a gente conhecê-las. Eu não posso trabalhar, eu não posso mudar o que eu não conheço. Então, uma das coisas que eu sempre falo e venho falando nesses dias todos é a questão do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, eu sei o que eu preciso mudar. Porém, autoconhecimento ninguém conquista em livros de autoajuda, né? Engana-se quem compra não sei quantos livros de autoajuda e diz assim, não, eu vou ler e aí ele ajuda. Não, né? Livros de autoajuda não contribuem, não subsidiam o processo do autoconhecimento, porque esse processo, ele inclui prática, ele inclui treino, ele é constante, ele é contínuo. Então, você lê um livro e aí você percebe, você pode até surgir, inserir uma mudança naquele momento daquela leitura, mas depois, com o tempo, você vai ver que o seu comportamento vai voltar como era antes, suas emoções também. Então, o autoconhecimento é treino, é algo contínuo, é reflexivo. A forma que eu me conheço, ou que eu treino meu autoconhecimento é diferente da forma do outro. Então, a gente não tem como trabalhar o autoconhecimento de uma forma generalista, né? Ela é muito individualizada. Então, quando eu falei da validação dos nossos sentimentos, foi isso. Tudo foi muito desafiante, está sendo, porque nós estamos entrando num novo momento, né? Eu mesma, Iloma, coloco que já é novo novamente, porque eu acredito que a maioria já até esqueceu como é trabalhar, como é aquela rotina louca, né? E eu falo desde o princípio dessa pandemia, né, da questão da nossa adaptação hedonista. Inclusive, já falei até aqui no canal uma vez, né? E agora nós somos prova viva disso. A gente não queria ficar em casa trancado, só pelo medo. Mas imaginar ficar em casa sem sair era horrível. Hoje em dia a gente não quer mais sair, as pessoas não querem sair. Se acostumaram. E aí todo mundo achava, dizia, não me acostumo nunca, né? E muitos se acostumaram, né? Então é um percurso muito turbulento, muito distinto, com vivências totalmente diferentes para cada um, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente faz algumas colocações, a gente faz colocações muito generalistas, né? Fala de um todo. E aí a gente tem que pensar que é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivencio, é totalmente diferente do outro. E a gente faz isso no trabalho e às vezes isso gera conflito. Então, por isso que eu trouxe mais esse tema aqui, eu trouxe isso para a gente minimizar que pode ocorrer conflitos nessa volta, porque tem muita gente que ainda está muito abalado, tem gente que não, que está ansioso para iniciar, tem gente que acredita que tudo isso foi algo que exageraram, tem gente que continua com muito, 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 muito medo, tem gente que adoeceu, tem gente que está ótimo, tem gente que se conheceu, tem gente que engordou, tem gente que emagreceu, tem gente que se separou e tem gente que casou. Então, nós temos de tudo isso aí, né? Então, é um percurso muito longo, e que a gente pensa que não, mas foi longo, muita coisa aconteceu, né? Então, o que a gente tem que fazer é refletir, né, no que ocorreu na nossa vida
e refletir que a gente tem que inferir mudanças positivas. E ter um olhar distinto daquele próprio julgamento da gente, né? Porque nós temos a mania de julgar com o nosso próprio olhar, né? E a forma que a gente interpreta as coisas é a forma com que você vivencia isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas interpretações, porque a minha interpretação, ela pode estar dotada de emoção, pode não, ela está dotada de emoção individual e subjetiva, com base numa história de vida que eu tenho, e a do outro também. E aí a gente tem esse olhar e termina achando que esse olhar, e eu falo a palavra achando mesmo, porque é um achismo, é vinculado para todos no momento, no trabalho ou na escola, seja o que for, né? Então, o que a gente tem que fazer é desprender dessas nossas algemas que nós temos individuais e observar um todo. Já falei da adaptação hedonista, eu sempre gosto de trazer esse quadrozinho aqui, porque a gente sempre fala assim, eu não consigo me acostumar, não sei o quê, e aqui está a prova de que a gente, né? Como eu falei aqui, que a gente se acostumou, a gente não quer mais voltar, né? No início, ninguém queria dar aula remota. Hoje em dia, acho é bom. Eu fui falar para o meu menino, que eu ministro aula à noite na faculdade, que ia para a faculdade ontem, né? Ele, Ave Maria, mas já estava tão acostumado a olhar para a senhora aqui nessa mesa dando aula, e eu já estava até aprendendo aqui umas coisas. Ele já estava até fechando diagnóstico para ele mesmo de TDAH. Ele disse, mas eu até sei que eu tenho TDAH de tanto ouvir ministrando aula, né? Então, a gente se acostumou com isso, mas agora a gente vai para uma nova etapa. E é algo dotado de novos ensinamentos. E, acima de tudo, desafios de perceber que nós conseguimos e que nós somos capazes de nos adaptarmos a mudanças, né? Então, mas para isso eu preciso reconhecer as minhas emoções. E o que são emoções, né? São os sentimentos que têm significados para nós, então eu deixei para nós. Eu, enquanto Iloma Fernanda. Professor Alberto, enquanto professor Alberto. A minha emoção é distinta da dele. Por mais que eu esteja no mesmo contexto de trabalho. São emoções distintas, né? Frequentemente, nós confundimos emoções com pensamentos, que nós vamos ver isso. Então, eu penso algo, e aí, daquilo ali, eu começo a acreditar que é um sentimento, e às vezes não é, só um pensamento automático que chegou na minha cabecinha. E emoções são sentimentos que temos relativos aos pensamentos, né? Normalmente, se vocês fizerem um treino em casa, comecem a prestar atenção nisso. Quando vocês pensam algo, vou dar um exemplo para ser mais prático para vocês. Negativo, preste atenção que gera em você uma emoção negativa. E quando você pensa algo bom, também gera algo bom em você, alguma emoção. Então, se vocês prestarem atenção, as nossas emoções decorrem muito dos nossos pensamentos. E aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, o que a gente pensa. Então, por exemplo, imagina que a gente não está pensando sobre o retorno, e aí, ou então sobre o colega. Então, isso gera uma emoção, e por isso que às vezes acontecem muitos conflitos no trabalho, porque a origem é dos nossos pensamentos e que geram emoções. Então, tentem fazer um treino para vocês perceberem como muitas vezes os nossos pensamentos são distorcidos, ou então são carregados de emoções, de coisas que aconteceram em casa, ou do que eu sinto com relação ao colega de trabalho, ou qual é o juízo de valor que eu tenho com relação a algo. Então, isso que a gente tem que estar pensando nesse momento é como eu estou interpretando. Porque a forma que eu penso, que eu interpreto, vai gerar uma emoção. E dependendo dessa emoção que é gerada, pode gerar um conflito no trabalho, né? Então, eu até trouxe aqui um exemplo, né? Um pensamento. Não vou me encontrar com ninguém neste final de semana. Então, você está pensando sobre uma situação. Qual é o sentimento que pode lhe gerar? Solidão. Né? Sentimento como resultado do pensamento, como eu acabei de falar. Então, disso aí você pode gerar um pensamento generalista, que são as crenças. Vou sempre me sentir solitário. Então, você vai ficar já internalizando que você sempre vai estar só. De uma situação apenas que foi você estar sozinho no final de semana. Né? Então, vamos ver a questão da interpretação. Uma outra interpretação que eu trouxe de exemplo para a gente. Por exemplo, Tom é grosseiro comigo. Aí a gente tem o quê? Não levo desaforo para casa.
Mamãe e papai ensinou que não leva desaforo para casa. Fulano não gosta de mim, ciclano é despeitado comigo. Só o que acontece no trabalho, não é? Então, aí a gente pensa, né? Não posso suportar que alguém seja grosseiro comigo. E nós fomos, a maioria, né? A sociedade foi criada de que você tem que revidar, né? Porque nós somos seres humanos que temos que estar ali se influenciando pelo que acontece. Então, se o fulano é grosseiro comigo, eu não vou ficar calado na frente das pessoas. Ele deve ser despeitado, não deve gostar de mim. A gente pensa logo isso, porque a gente vai logo para o pessoal. Então, o que acontece? Eu devo ficar com raiva se alguém for grosseiro comigo e a gente fica com raiva. E você responde o tom. E aí vira um conflito no trabalho, né? Por quê? Porque você pegou aquilo como algo pessoal. A gente poderia pensar outra coisa sobre o tom? Poderíamos, né, gente? Ele foi grosseiro comigo, tá? É porque ele não gosta de mim? É porque ele é despeitado? Ou o que é? Mas poderíamos, vamos ver como a gente pode interpretar essa situação. A gente pode interpretar essa situação de outra forma. A gente pode ver que o Tom pode ter algum problema pessoal. Ele pode estar nos dias ruins. Ele não, mas ele está todo dia assim. Então, o problema é com ele, não é com você. Né? O problema é que a gente pega o problema do outro e coloca como algo pessoal, uma ofensa pessoal. E aí é por isso que no ambiente de trabalho acontecem os conflitos. E eu estou dizendo isso, eu trouxe isso porque a gente já está, alguns locais já voltaram, né, presenciais, e algumas pessoas não têm medo mesmo de voltar, estão vacinados e tudo. E aquele que tem muito, muito medo termina, às vezes, gerando conflito com o outro, que não tem tanto medo. E vira aquela confusão, porque eu já vi, né, enquanto profissional. Por quê? Porque a gente leva tudo para uma questão pessoal. Pode ser que o tom foi grosseiro, ou ele está chamando sua atenção, porque ele não está bem, porque ele perdeu muitas pessoas. O problema não é com você, é com ele. Mas a forma que você interpreta, que você acha que ele é grosseiro, eu não posso levar desaforo para casa, gera um conflito. Aconteceu uma situação comigo essa semana passada. Eu estava no elevador e eu esqueci. A gente entra do carro quando a gente está só, né? Eu tiro a máscara, ainda mais. E eu vinha da academia cansada, tirei a máscara, entrei no carro e desci, cheguei em casa sem a máscara. Não tem que a gente vai no automático? E eu fui no automático para o elevador. Eu estava aqui no elevador só e parou no andar. Aí o rapaz entrou, meu vizinho, por sinal. Mas o meu vizinho que eu só cumprimento, sabia nem o que ele era da vida, né? Aí ele olhou para mim e disse assim: menina, cadê a sua máscara? Aí eu disse assim: esqueci. Eu vim no automático. Aí ele disse assim: olha, deixa eu lhe dizer, eu sou médico infectologista, não sei o quê, não sei o quê. Aí começou a falar. Aí eu, tá bom, obrigada, desculpa, eu errei mesmo. É porque eu vim no automático. Então... E aí eu contando isso, né, mulher, tu deixou ele de falar esse monte de coisa? Eu disse, mulher, o que eu ia fazer? Eu ia brigar com ele, eu ia mandar ele calar a boca. Vai que ele tinha necessidade de dizer o que ele era, ou então ele se preocupou comigo. Então, assim, eu não tinha como analisar aquela situação naquele momento, de jeito nenhum. E se fosse para eu agir, era melhor agir de uma forma positiva, agradecer. Pode ser que eu agradeci e achei legal porque eu estava num dia bom? Pode. E se eu tivesse um dia ruim? Será que eu tinha sorrido e dito, obrigada, eu foi meu? Talvez não. Então, tudo é como a gente interpreta e como está o dia. Então, se eu tivesse sido grosseira com ele, ele ia dizer assim, Maria, aquela menina foi tão grosseira comigo, não sei o quê, não sei o quê. Mas como eu estava bem, eu não fui grosseira. Vamos colocar isso entre aspas. Então, se eu tivesse sido grosseira, ele ia dizer que eu era uma grossa, ele ia com certeza me julgar, né? Mas não, então assim, a gente tem que tomar cuidado como a gente interpreta receber do outro, né? Que nem uma pessoa disse para mim, ele queria se aparecer para ti. Eu digo, não, pode ser que ele estava preocupado. Eu peguei com uma coisa positiva. Por quê? Porque eu estava bem, eu não interpretei de forma negativa. Então, às vezes, a gente tem a interpretação. E, Loma, você está minimizando certos problemas. Não, não estou minimizando certos problemas. Eu estou trazendo para a gente um olhar com relação ao outro, né? Então, o fato é que o Tom é grosseiro comigo. Aí eu pensei, estou trazendo uma outra perspectiva. Ele tem problemas. Mesmo que ele seja grosseiro, eu ainda posso prosseguir minha vida. E aí eu vou ter uma emoção de diferença, de calma, eu vou ficar tranquilo, plena ou plena, o dia todo no trabalho.
e o outro não vai. O problema é que a gente deixa o outro trabalhar as nossas questões emocionais e socioemocionais, né? Mas aí a gente precisa se conhecer. Então, quais os tipos de emoções que a gente mais vivencia? Vocês conseguem ilustrar durante o dia o que mais você vivencia? De raiva, alegria, tristeza, né? É incrível como isso é muito treino. Dá outro exemplo. Eu de manhã no trânsito eu era muito explosiva. É isso porque faz tempo que a gente quase não usava carro automático, né? E aí, um belo dia, um aluno da faculdade me chamou. Eita, professora, mas a senhora é estressada no trânsito. Eu disse que foi. Eu vi a senhora às 6h pouco da manhã reclamando, deixando. Aí eu parei. Foi mesmo, foi. E eu fui analisar. Meu Deus do céu, por que em pleno 6 horas da manhã eu estou experienciando uma emoção tão negativa? Né? Então, quais são as emoções que eu mais tenho na minha vida? Né? Como isso desencadeia? Isso é um treino, isso eu não vou encontrar num livro de autoajuda. Eu preciso me conhecer e eu preciso estar todos os dias treinando como eu tenho o autoconceito, minha autoimagem, né? Então, o que desencadeia suas emoções? Então, você tem como poder fazer, às vezes a gente até coloca, principalmente para os adolescentes, a gente trabalha muito isso, e nós adultos também, né? Como você encara, quais são suas emoções mais positivas, quais são suas emoções mais negativas, em que momento você experiencia, o que desencadeia essas emoções positivas e negativas, e aí é o gargalo. Se você conseguir perceber onde é que desencadeia isso, você consegue manejar isso. Eu estou dizendo que quando terminar bem aqui da gente falar, vocês vão estar craque nisso aqui e vão estar tudo sorrindo. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é o início de um treino, né? E que, lembra que eu falei que tudo começa do quê? Dos pensamentos que nós temos em relação às situações, né? Então, eu trouxe alguns pensamentos que a gente tem distorcidos e que são esses pensamentos, é o que a gente pensa que gera essas emoções, né? E isso é provado, tem evidência científica, isso é um estudo, então, isso, por exemplo, eu trouxe isso para vocês de um livro de autoajuda, de um achado, de um achismo de alguém que defendeu uma teoria. Não, isso aqui foi estudado, foi replicado, né? Então, Lia, que estuda emoção, terapeuta cognitiva comportamental, ele traz isso muito bem descrito nos seus estudos, né? Então, ele trouxe para a gente a questão da leitura mental. Você acredita que sabe o que as outras pessoas pensam sem ter evidência suficiente. Isso aqui todos nós, a maioria da gente faz, né? A gente adora dizer assim, porque ela estava pensando isso. Como é que tu sabe? Tu estava na cabeça dele ou dela para saber? Ou então, eu não falei porque eu acredito que ele já sabia, né? Como assim? E aí é por isso que os casamentos acabaram agora na pandemia, né? Está lá cheio de coisa ruim, guardada, porque acha que o outro sabe o que você está pensando, o que você está querendo, né? Previsão do futuro, a gente tem a mania de estar prevendo com poucas evidências. Eu não sei nem porque que as pessoas preveem, porque ninguém nem tem bola de cristal, né? Mas, enfim, é só o que nós temos, né? Catastrofização, então, é pegar todos os eventos e olhá-los pelo lado negativo. É só o que a gente tem no trabalho, né, gente? Aquela pessoa que disso aqui faz uma tempestade. Às vezes é uma coisa que faz parte do dia a dia da escola. Tem coisas, gente, que fazem parte do dia a dia da escola e não tem como a gente fugir. Estamos com seres humanos. E a pessoa faz aquela coisa. Meu Deus, mas está absurdo. A bomba na escola, quando você vai ver uma coisa que faz parte do dia a dia de um ser humano e com adolescentes e ou crianças, né? A rotulação é você ver as outras pessoas como tendo traços negativos globais. Você bater o olho e dizer, eu não fico com a cara daquela fulaninha, né? Aí depois assim, não, mas aí depois que você conhece, não é. Então, isso é uma leitura, é um pensamento distorcido que a gente tem com relação ao ser humano, né? Desqualificação do positivo. Eu sempre digo que as pessoas que gostam muito de desqualificar o outro precisa trabalhar muito mais ainda as demandas internas, né? Porque ignora, desconsidera experiências ou qualidades positivas em si e nos outros, né? Então,
se você não consegue ver um lado positivo em nada, nem em si, você está com problemas. Por quê? Porque muitas coisas boas nós temos enquanto seres humanos. Mas se eu não estou conseguindo enxergar isso, porque os meus processos psicológicos estão abalados. Então, meus pensamentos estão distorcidos. E eu vou levar isso para o meu ambiente de trabalho, eu vou levar isso para os meus filhos, eu vou levar isso para a minha casa. Uma das coisas que a gente vê muitos adolescentes falando também são isso, né? Os pais, né? Então, eles sempre colocam, tudo que a gente faz é negativo. E eles colocam também isso na escola. Muita coisa que eles fazem, que faz parte da adolescência, a gente coloca como algo muito disruptivo, muito negativo. E, por incrível que pareça, a gente termina aqui reforçando aquele comportamento, não é? Então, a gente precisa saber esse manejo de qual foi o antecedente desse comportamento desse adolescente, se isso faz parte, se isso não faz parte, e como você está vendo isso, né? Então, filtro negativo, que foca quase exclusivamente os aspectos negativos e raramente os positivos. A supergeneralização, que eu já até falei um pouquinho, que percebe um padrão global de aspectos negativos em base ao incidente. Então, acontece uma coisinha pequena, né? Que você pode até retirar muitas coisas positivas. Quer dizer, tudo que acontece conosco, a gente tem como tirar algo positivo. Tem um aprendizado. Mas a gente termina pegando sempre o lado negativo. Claro que quem tem essas categorias de pensamentos distorcidos, né? Pensamentos preto e branco, ver os acontecimentos, as pessoas, de tudo ou nada, não ver como a gente falou no início. Vamos analisar o contexto, a situação, por que isso está acontecendo? O que levou essa pessoa a fazer isso? Gente, isso não é ser poliana, sempre falo isso. Né? Mulher parece poliana, não. Eu li poliana, claro, né? Eu li o menino e a moça, mas não é ser poliana. É você trabalhar suas emoções, é equilibrar-se. Claro que você consegue ver coisas negativas, sim, gente, a gente quando trabalha essas emoções, claro que a gente vê coisas negativas, porque realmente elas existem. Mas é como você traz para si e como você as interpreta no seu contexto. Né? Interpreta os acontecimentos em termos de como as coisas devem ser, em vez de focar como elas são. Minha gente, se não está sendo, por que não está sendo? Aí a pessoa fica sofrendo no trabalho e diz, mas deveria ser assim. Mas deveria ser. Sim, mas não é. E aí? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, vamos mudar o que a gente tem. Mas tinha que ser assim, mas não tinha que ser. Isso não podia estar acontecendo. Mas aconteceu. E aí? Então, a gente tem que trabalhar no que aconteceu. Né? Personalização. É o que eu falei no início, né? Que a gente vê as coisas pessoalmente direcionadas a nós, né? Tudo a culpa é por conta minha, é pessoal, fui eu que fui o culpado disso, né? Às vezes você fala até uma coisa para o outro, e o outro diz assim, eu estou me sentindo culpado que você falou isso. Não, gente, às vezes o outro falou porque um evento, mas não, a pessoa sempre olha aquela questão da culpa voltada para si, né? Ou então a gente tem aqueles que culpam sempre os outros. Foca em outra pessoa como fonte dos seus sentimentos negativos e se recusa a assumir mudanças. Gente, uma das coisas que a gente tem que trabalhar, né? Tem até teoria da aceitação e compromisso. Né? Isso seria uma outra perspectiva, uma outra palestra, um outro estudo da gente, né? E que na psicologia a gente trabalha, né? É você aceitar o que você tem, mas você se comprometer com a mudança. Haja visto que aquilo ali talvez não lhe faça bem e nem faça bem para o outro. Né? Então, eu tenho algo negativo, eu preciso reconhecer e preciso mudar para poder melhorar, minimizar situações em casa, no trabalho. E a gente ainda tem mais pensamentos, comparações injustas, interpreta os acontecimentos em termos de padrões irrealistas, focando principalmente em outras pessoas que saem melhor que você. Isso a gente está tendo muito isso por conta da rede social. A gente vê no Instagram um povo lindo, maravilhoso, tudo rico, aí você quer estar se comparando com aquilo, ou você quer ter aquilo, algo bem surreal. Mas eu estava lendo a palestra do Leandro Carnal, que eu achei super interessante, trouxe isso para cá. Questão de comparação e de inveja, né? Ele estava dizendo, gente, que sempre quem tem inveja da gente nunca sempre quer dizer aquele que está do nosso lado, nunca aquele que está muito longe. Aí ele até brinca. Por acaso alguém aqui tem inveja do Barack Obama? Não. Alguém aqui tem inveja do
Dalai Lama? Não. Mas sempre as pessoas terminam tendo inveja daquele que está perto de si. E também isso decorre de quê, gente? De comparações injustas. Você quer aquilo que está longe da sua realidade, né? Você não consegue compreender o porquê que aquilo ali, aquele fulano tem aquilo ou consegue aquilo e você não. E aí você consegue fazer comparações injustas que levam emoções muito negativas e sentimentos como a inveja. E se, né? Outro pensamento, faz uma série de perguntas do tipo, e se? E não fica satisfeito com nenhuma resposta. Sempre digo que é aquele que tudo que você faz ainda é pouco, tudo que você responde ainda é pouco. Raciocínio emocional permite que os sentimentos guiem sua interpretação da realidade. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque as emoções, dependendo de como elas ocorrem conosco, né, elas mexem com o sistema límbico, elas paralisam. E elas, vou usar uma expressão do senso comum, cegam meio que a gente. Né? Então, a gente termina não vendo certas coisas. A gente termina, perde esse raciocínio emocional e permite que os sentimentos guiem sua interpretação. Né? E a incapacidade de refutar, rejeita qualquer evidência ou argumento que possa contradizer. Porque quando eu tenho um pensamento negativo, alguma vivência, alguma experienciando alguma emoção negativa, gente, eu preciso ter evidência. A gente sempre trabalha falando isso. Qual é a evidência que você tem que isso vai acontecer? Os adolescentes sempre dizem isso, às vezes assim, né? Os alunos, acho que vocês, eu vou tirar nota baixa. Mas qual é a evidência? Você fez a prova? Não. Você estudou? Sim. Você vem tirando nota baixa? Não. Então você não tem evidência. Mas é que aquele professor não gosta de mim. Enfim, eles têm várias hipóteses e refuta qualquer coisa que você mostre como positivo. Então a gente vê muito isso nos adolescentes. Mas também adulto também, né, minha gente? Porque tem uns adultos que é mais adolescente que os adolescentes, né? E foco no julgamento. Vê a si mesmo, os outros e todos os acontecimentos de uma forma dicotômica. Ou é ou não é. O negócio da dicotomia é algo que a gente está vendo muito hoje, principalmente nas redes sociais, e está causando muito conflito, né? Então, em vez da gente aceitar, descrever, não, a gente julga e coloca aquilo, é ou não é, e acabou. É isso ou é aquilo? Gente, eu adorei isso aqui. Tô achando isso. Meninos, eu tô certa, tô, né? Tô parecendo menino aqui. Então, pronto. Então, assim, depois de vocês terem visto, da gente ter analisado tudo isso aqui, então, como é que a gente controla as nossas emoções, né? Tem dias que tá tudo ótimo, eu consigo controlar, eu amanheci bem, e tem dias que eu também não estou bem. E tá tudo bem, gente. O negócio é você saber identificá-las e controlá-las, no sentido de que você não se desespere a ponto de depois você até ficar mal com isso. É normal a gente também se desesperar? Super, né? Então, claro que sim. Dias tristes é normal e que isso não é nenhuma evidência de transtorno nem de nada. Diz que a gente está mais reflexivos, são normais. Dias que nós estamos mais cansados também faz parte, e ainda bem que faz parte. Ainda bem que nós temos esses dias. É sinal de que somos seres humanos, que temos empatia, que temos sensibilidade. Né? Então, controlar a emoção não é isso que eu estou querendo dizer, que você não pode se permitir estar triste, não pode se permitir um dia dar um grito, que isso faz parte, e não pode um dia você se descontrolar. Isso pode acontecer. Somos seres humanos passíveis disso. O problema é quando isso é diário, é cotidiano e é disfuncional e atrapalha a sua vida. É isso que a gente tem que observar. E atrapalha no trabalho e na condução das respostas. Então, a gente tem que utilizar... Então, eu trouxe a fala do Lee, 2021, por sinal, bem novo esse estudo dele, viu, gente? E ele coloca, né, estratégias inteligentes para a gente lidar com o mundo real. Ele fez um estudo, né? Os laboratórios de felicidade nos Estados Unidos tem muito, né? Então, o que a gente tem que entender na vida? Que as emoções, elas fazem parte, que elas são reais, como eu acabei de falar agora anteriormente. Tudo bem se um dia eu não estiver bem. Que decepções são inevitáveis. Tem gente que se decepciona, acha que o mundo vai cair. Isso faz parte da vida. Se decepciona hoje. A gente vê muito isso nas relações, né? Acabou, não deu certo, quero mais ninguém, não sei o quê, então eu vou ficar ruim, não vou me apegar. Isso faz parte da vida, se decepcionar, né? O desconforto, ele tem que ser construtivo, né? Então, quando eu estou desconfortável com algo, eu tenho que
fazer com que esse algo mude, né? Fazer o que não quer é o que mais a gente vê. E tem gente que é contra, isso aqui dá uma confusão danada. Ah, mas como é que eu vou ter que fazer o que eu não quero? Fazer o que eu não quero, gente, é ser maduro. Todo mundo acha que agora, nesse momento, a maioria queria estar nas Ilhas Maldivas, queria estar na praia. Eu falei Ilhas Maldivas que eu viajei mesmo, fui bem longe, para a gente ver que. Só que não dá. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu tenho contas a pagar, eu tenho um currículo para eu estar preenchendo todo dia. A gente tem alunos para ensinar, pessoas para ajudar a ressignificar. A gente tem tanta coisa para fazer, e isso é ser humano e é normal, né? Então, a gente diz assim, mas não é você fazer o que você não gosta, isso não gera emoção negativa? Gera, mas é isso que a gente trabalha com autocontrole, controle das emoções, e que ser adulto é fazer o que muitas vezes não quer. Como, por exemplo, às vezes tem gente que tem que acordar 4 horas da manhã todo dia para trabalhar, é uma necessidade. Ele quer, não, ele poderia querer acordar 8, mas é necessário. E isso faz parte da vida. Então, é muito melhor aceitar. Aí a gente usa aquele clichê, aceita que dói menos, né? É um clichê, mas é real, né? Imperfeição bem-sucedida. Nós não somos perfeitos, muitas coisas que a gente faz não dá certo, pode até ser que para você deu certo, mas para o outro não gostou. Mas também está tudo bem. Você não sabe qual é o olhar dele com relação ao que você fez, qual é o contexto dele, né? Por isso que ele coloca que é uma imperfeição bem-sucedida, que até que para um pode não ser bom, mas para o outro pode ser ótimo que tu fizeste. E a satisfação flexível, os nossos níveis de satisfação são flexíveis, gente. A gente tende a mudar muita coisa na nossa vida. Estou terminando de falar porque eu falo muito, né? Então, mediante tudo isso, também trouxe, né, as estratégias de culpa e enfrentamento, são esforços cognitivos e comportamentais para lidar com situações de dano, de ameaça ou desafio. Então, a gente tem uma literatura extensa com relação às estratégias de coping, que nos Estados Unidos a gente utiliza essa expressão coping, aqui no Brasil a gente usa enfrentamento, né? Que vem muito de cognição e comportamento, a palavra coping. Então, os estudos de coping frequentemente são feitos pela psicologia da saúde para avaliar como é a reação dos indivíduos e da família frente a transtornos, doenças, tratamentos, somente nesse momento. Sempre essas nossas estratégias serão positivas? Não, nem sempre, gente. Pode acontecer que você pode enfrentar uma situação de forma negativa. Então, eu trouxe um resumo simples aqui. O que pode acontecer? Você pode enfrentar uma situação fazendo uma reavaliação positiva. Não, é muito bom eu estar fazendo isso está acontecendo. Então, você vai, reflete sobre todo o ocorrido, né? Ou então, você confronta aquela situação. Você vai, enfrenta, cobra, fala e está tudo bem. Muitas pessoas utilizam como estratégia de coping se afastar de certas situações, né? Como, por exemplo, algum parente está doente, ela evita em falar, não quer falar do outro, se isola. Aí tem que dizer assim, mas o fulano é tão frio. Não, é uma estratégia que ele utiliza para aquele momento, para ele. Pessoas que se autocontrolam, têm um autocontrole muito grande frente a determinadas situações e consegue passear nessas situações de forma muito equilibrada. Temos o suporte social, que esse suporte social ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, eu posso estar procurando um psicólogo, eu posso procurar um amigo, eu posso procurar meu professor para conversar, ou a diretora da minha escola, ou então eu posso ir para a festa, eu posso ir beber, eu posso ir fumar. Então, cada esse suporte social, ele também pode ser negativo. Então, por que às vezes a gente tem mania muito de julgar o outro, assim, às vezes a pessoa não está bem e vai para onde? Vai beber. Ou então a pessoa está super tranquila, mas vai e fuma. Né? Então, é a forma que a estratégia que ele utiliza para enfrentar aquela situação. É a aceitação de responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade frente a essa situação? O que eu devo fazer? Né? Temos também a fuga e a esquiva, né? Você fugir totalmente disso aí, fugir mesmo, fingir que nada está acontecendo. Não é se afastar, não, é fugir. Aí você coloca outra coisa na frente, você substitui com outro acontecimento, vai, e você termina não resolvendo aquela situação. E a resolução de problemas. Né? Então, você vai e resolve realmente. E pronto. Resolveu. Isso é fácil, gente? Não.
Ai, Loma, mas você fala como se fosse algo fácil. Não, isso é um treino, né? Então, não estou dizendo que quando terminar aqui vai estar todo mundo expert em autoconhecimento, em consciência emocional e como colocar no trabalho. Mas vocês só vão conseguir levar isso para o trabalho ou levar para as casas de vocês, para os familiares, se vocês pararem, se a gente para refletir. Então, se eu tiver um momento que eu paro, eu até coloco isso é uma fala minha, que eu tenho a humildade de perceber o meu erro, o meu defeito, né? Eu sempre falo que isso vai muito residir no terreno da humildade, né? Eu consigo identificar e mudar. Eu só mudo o que eu conheço, né? Se eu não conheço, eu não vou mudar. Então, eu só vou mudar enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto filho, enquanto mãe, marido ou esposa, o que for, se eu saber como eu estou indo. A gente precisa de ajuda? Claro que a gente precisa de ajuda, de suporte, de perguntar para o outro e dizer, o que é que você acha? Ah, é um defeito meu? Não, não é. Então, o autoconhecimento começa aí. Eu preciso ter consciência das minhas emoções, dos meus pensamentos. Eu preciso fazer um treino de trabalhar minha autoimagem, meu autoconceito, ver o que eu gosto de fazer. Então, às vezes, a gente adora ministrar aula, adora fazer uma gestão escolar maravilhosa, mas às vezes a gente se prende às amarras do dia a dia e termina levando aquilo para a prática, né? Então, fica muito pesado o ofício, fica muito... Por quê? Porque às vezes a gente também internaliza emoções muito negativas por conta de alguns pensamentos, como esses que eu coloquei, que são vários que a gente tem muito distorcidos. Então, vamos começar a monitorar os nossos pensamentos. Até uma pessoa uma vez me disse isso, achei super interessante. Como é que eu vou saber se é um pensamento, se é uma intuição? Eu digo, olha, a ciência não trabalha com intuição, né? A intuição é lá no terreno da fé, né? Do senso, do conhecimento religioso e tudo, né? Mas a ciência trabalha com a questão do que a gente pensa, né? Então, vamos ver o nosso pensamento. Não estou minimizando a intuição de maneira alguma, nem fé, porque isso aqui realmente é um outro terreno que cada um tem o seu, nós tem a nossa fé, nosso Deus maior, mas vamos rever como a gente pensa com relação ao nosso trabalho, à nossa escola, aos nossos gestores, aos nossos adolescentes. Às vezes a gente tem um gestor maravilhoso e que a gente sempre olha o lado negativo dele. Ah, mas ele pega no pé, não sei o quê. Mas talvez aquele gestor tem tanto amor que ele faz, ele pega aquilo ali como se fosse a família dele e ele quer cuidar. Só que a forma que ele cuida do outro é diferente da forma que você cuida, né? Como também os nossos adolescentes, enfim, né? Então, para a gente minimizar essa volta, eu acho que é um novo momento de mais uma reflexão, né, do que a gente, antes, que não sabia o que era pandemia, uma pandemia que nos tirou um pouquinho do círculo dos amigos, né, e ao mesmo tempo nos aproximou de uma mídia social muito grande, de rede social, e agora quer levar a gente de volta para o que a gente tinha. Mas é o momento da gente voltar com essa oportunidade de perceber como a gente se acostuma, tanto com o que é bom quanto o que é ruim, e que a gente tem a capacidade de mudar, né? Aceitar, você pode aceitar, você deve aceitar, mas você tem que ter o compromisso da mudança. Então, é isso que é o importante. Então, você aceita e muda o que lhe incomoda, né? Agradecer aqui a presença de vocês. Eu não consegui ler nenhum comentário, porque sou míope, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição. É um bom retorno para todos. Agradecer o convite, agradecer a confiança do professor Alberto e de todos da UNEA. Uma boa tarde para vocês.